Ok, minhas amoras, meus amores. A aula de hoje é sobre a estética barroca. Quando a gente estuda literatura, embora a gente principalmente fale de textos, é mais sobre o conjunto de características estéticas de um período. O que são características estéticas? É o jeito como as pessoas faziam a arte naquele momento histórico, entendeu? Então é por isso que eu estou falando que a gente vai falar da estética barroca e não apenas da literatura barroca. O barroco ele vai acontecer mais ou menos do ano 1600 até o ano 1700, ou seja, ele já é posterior às grandes navegações. Nós já temos um Brasil descoberto e num avançado estado de colonização. Avançado não, um relativo estado de colonização. Já existe vilas e cidades aqui no Brasil sendo estabelecidas, entendeu? As mãozinhas poderosas de Portugal já estão correndo por aqui em busca do nosso ouro e dos nossos recursos naturais. E na Europa, nós temos um contexto a considerar. Eu separei aqui alguns eventos importantes que vão dar o tom daquilo que vai ser o barroco com o tempo. O primeiro é aqui do ano 1400, 1500, o Concílio de Trento. O Concílio de Trento ele marcou uma reorganização da Igreja Católica, entendeu? Existe a Igreja Católica antes do Concílio de Trento e a Igreja Católica após o Concílio de Trento. Lembra que eu falava para vocês que a Igreja Católica tinha aquele monte de problemas de corrupção, de abuso de poder, a interferência no poder secular, entendeu? Tudo mais. O Concílio de Trento ele veio justamente para ajustar esses problemas e dar as caras para a Igreja Católica, que é a Igreja Católica que nós conhecemos hoje, entendeu? O catolicismo que nós conhecemos na pós-modernidade, ele teve seu berço nesse concílio. Professor, o senhor está dizendo que a igreja não começou com Jesus? Não é isso, não estou falando da questão teológica. Eu estou falando que, culturalmente, socialmente, as bases do catolicismo moderno começam nesse concílio, tá bom? Esse concílio também está em sintonia com o sentimento de contra-reforma. Lembra que eu falei que o período do Renascimento ele é marcado pelo surgimento de uma igreja concorrente à Igreja Católica, que é a Igreja Protestante? Pois é, a Igreja Católica não ia ficar lá parada vendo tudo aquilo acontecer. Como eu falei anteriormente, desde muito antes da Reforma Protestante já haviam movimentos reformadores dentro da Igreja Católica, entre eles eu citei o do Mosteiro de Cister e o do Mosteiro de Clunia, são dois momentos importantes de renovação na fé católica, mas isso só vai se estourar nesta divisão provocada pelo Martinho Lutero, ou melhor, provocada pelas teses do Martinho Lutero. Então começa um movimento dentro da Igreja Católica, dentro da comunidade católica como um todo, para resistir à crescente influência da Igreja Protestante na Europa. E aí vai entrar em campo os principais atacantes da Igreja Católica, que são os jesuítas, a galera da Companhia de Jesus. Diferente das outras ordens católicas, os jesuítas eles chegam no momento de crise, no momento em que a Igreja Católica precisava se reformar, se transformar, e eles apresentam uma proposta toda nova, entendeu? Não uma teologia nova, mas uma proposta de vida cristã nova em relação às demais ordens. Já existiam outras ordens, existiam os agostinianos, franciscanos, domicianos e tantas outras ordens que tem na Igreja Católica. Mas a Companhia de Jesus, ela se caracteriza por uma formação extremamente eficiente, eram homens extremamente preparados, com oratória, com lógica, quiçá, possivelmente capazes de lidar com as questões transculturais, entendeu? E eram homens de missão. Eles eram o frade, o padre, que iria lá para aquela última comunidade
daquele continente que foi descoberto. Tanto é que os primeiros a chegar aqui, uma das primeiras ordens a chegar no Brasil é justamente a ordem jesuíta. Uma outra coisa que caracteriza muito bem os jesuítas é a sua lealdade para com a Igreja Católica. Tem até um ditado mais ou menos verdadeiro acerca dos jesuítas, que dizia que se o Papa dissesse que a grama é vermelha, os jesuítas diziam sim, ela é vermelha, ainda que ela estivesse verde. Tal era a lealdade desses homens à organização católica, beleza? Ao mesmo tempo, nós temos aqui a Inquisição. E qual era o papel da Inquisição? Primeiro, condenar a heresia e condenar a bruxaria. Beleza? A Inquisição tem uma história meio negra, ela tem pontos negativos demais e ela foi muito mal pintada pela cultura popular e pela história, mas ao mesmo tempo ela é a fonte daquilo que a gente entende como julgamento legal nos dias de hoje, entendeu? Então, eu não vou falar a fundo nisso, mas o ponto é que ela também era uma maneira de ação da Contra-Reforma. E vamos lembrar, ó, no espírito desse tempo, as coisas não se resolviam no diálogo. As coisas se resolviam na base da espada, na base da adaga, entendeu? Então havia conflitos armados entre protestantes e católicos. E muito sangue foi derramado por causa de convicção religiosa naquele período. Ok? E aí a gente vai para o nosso outro ponto, porque agora existe uma Europa que é católica e existe uma Europa que é protestante. E esses dois núcleos de poder na Europa vão ter que começar a se entender, entendeu? Os estados protestantes vão ter que se entender com os estados católicos. Vão ter que articular maneiras de sobreviver para não se autodestruir. Eu destaco para a gente aqueles dois que são importantes para a nossa colonização, que é Portugal e a Espanha, que, por sinal, eram pertencentes ao Partido Católico. Como vocês sabem, nós fomos colonizados pelos portugueses. Durante um período da nossa colonização, Portugal esteve sob a tutela da Espanha, durante o período da União Ibérica. E a cultura desses dois povos, ela foi decisiva para a formação da cultura brasileira. Consequentemente, a religião professada por esses dois povos, predominantemente católica, também foi impressa aqui na cultura desse Brasil em colonização. Ok, vamos seguir adiante. Quais são as características da estética barroca? Em primeiro lugar, o barroco é a arte da Contra-Reforma. Em que sentido? Ele representa, dentro do campo da arte, uma luta contra os valores protestantes, contra a igreja protestante e os valores do mundo. Lembrem, o mundo, nesse momento, ele está cada vez mais se distanciando do teocentrismo e caminhando para um estilo de vida completamente focado no homem. Entendeu? Um estilo de vida que glorifica a razão humana e que coloca o homem como centro de todas as coisas. Enquanto que na dogmática católica da época, a gente deveria ser humilde, subserviente e perceber a efemeridade da nossa vida. Estão sacando a parada? Então nós temos aí uma luta dupla. Primeiro contra esses concorrentes que surgiram, a igreja protestante, e segundo, contra o próprio curso da evolução cultural do mundo. Entendeu? Porque o mundo está se distanciando daquilo que ele foi no período medieval. Essa arte da Contra-Reforma, ela se manifesta através da catequese e da apologia. Vocês lembram o que é catequese? A palavra catequese vem do termo grego catecúmeno, entendeu? Que vem por consequência da palavra catatumba, ali do latim, que era o local onde os cristãos se reuniam para celebrar e para aprender uns com os outros. Um catecúmeno
era alguém que estava se preparando para o batismo, que estava sendo instruído para o batismo, entendeu? Se preparando para morrer conforme a teologia cristã. E lembrem, naquele período, lá no período arcaico, isso significa realmente colocar a vida em risco. O cristianismo foi muito perseguido nesse princípio. Então, a catequese vem daí. Essa ideia de ensinar, de transportar os valores cristãos, os valores da tradição cristã, para esse outro, entendeu? E esse outro é tanto o homem civilizado, entre aspas, aqui, lá da Europa, quanto os habitantes do Novo Mundo, entendeu? Essa também foi uma das maneiras de levar o evangelho para os povos autóctones aqui das Américas, à medida em que eles foram sendo descobertos e alcançados pelas vozes e mãos dos jesuítas e dos colonizadores. Estão sacando a parada? E a apologia, professor? O que é apologia? Apologia é uma palavra que indica a defesa de algo. E no caso, o que está sendo defendido? Os valores católicos. A dogmática católica, entendeu? A interpretação da Bíblia fornecida pela Igreja Católica. O jeito católico de viver. Tudo isso está no mesmo bolo quando se fala da arte barroca. Basta observar as igrejas construídas nesse período e elas vão estar repletas de figuras que apontam tanto para a defesa da fé quanto para a tentativa de ensinar, de educar esse cristão que está florescendo através das pregações dos jesuítas no Novo Mundo. Beleza? A estética barroca também é marcada pelo conflito, pela tensão, entendeu? Valores que estão se chocando na mente do homem do período barroco. E que valores são esses? A tensão entre o corpo e a alma, a carne, o espírito, as necessidades da alma, as necessidades espirituais e as necessidades físicas. O conflito entre o santo e o profano, ou ainda entre o santo e o secular. Entendeu? Aquilo que é desse tempo e aquilo que pertence à eternidade. Aquilo que é divino e aquilo que é pagão. Essas coisas estão se chocando. A ciência, em alguns momentos, passa a ser vista como bruxaria e passa a ser um valor oposto à fé, à religião. Ela é que vai ocupar esse lugar do profano. Nem sempre, é claro, mas algumas vezes. Trata-se também do conflito entre o pecado e a castidade. E aqui eu estou colocando o termo castidade, porque nesse período em especial, lembra, nós temos o sexo aqui, ó, como um grande tabu social, entendeu? Pensar sexo, falar sexo, sentir sexo, tudo isso era um grande pecado, entendeu? Às vezes até mesmo dentro do casamento. E a piedade cristã desse período e do período medieval, às vezes consistia em se abster completamente disso. Porque o prazer promovido pelo sexo seria um prazer pecaminoso, um prazer profano. Show? É o conflito entre a luz e a escuridão. Se você olhar os quadros da época barroca, você vai perceber esse contraste. Existe sempre um ponto muito escuro naquela pintura e um ponto muito claro, entendeu? É a representação entre a iluminação que vem do alto e a escuridão da condição humana, sacou? Entre a luz que vem de Deus, que dá clareza à mente humana, e a confusão do pecado na mente do ser humano. É uma parada muito bacana, muito louca. É o conflito entre o desejo e a pureza. Desejo carnal, o desejo por qualquer tipo de pecado. Agora tenha em mente aí que essa ainda é a época dos 7 pecados capitais. Entendeu? É a época em que os 7 pecados capitais eram entendidos como aquela tabelinha para ver o quanto eu estou propenso a ir para o inferno. Entendeu? Quando eu falo de desejo, eu falo disso. O orgulho, desejo sexual, o desejo financeiro, todo aquele conjunto de coisas que era entendido como pecado. Então, sacando a parada, tem alguns teóricos que falam o seguinte, que enquanto a Igreja Católica ela dominou ideologicamente o mundo, ser pobre era uma virtude, entendeu?
a pobreza era uma virtude, porque dos pobres é o reino dos céus. Então não havia muita energia entre a comunidade para se rebelar contra as condições sociais que eles viviam. Porque a vida aqui era efêmera, ela ia passar rápido. Já já eu ia para o céu, e como eu sou pobre, o céu está garantido. Entendeu? É quase como um Bolsa Família Celestial. Mas com a ascensão do protestantismo, o jogo mudou. E quem vai observar muito bem isso aí é o Max Weber. Ele vai escrever A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. A ideia de que a acumulação de riqueza, de capital, nem sempre significa pecaminosidade, mas significa também o favor divino. Essa questão toda começa a efervescer nesse tempo. Nada acontece por acaso na história. Entendeu? Nada. Nada que aconteceu, aconteceu realmente naquele momento. Já estava acontecendo muito tempo antes, a gente que não tinha percebido ainda. Show? Seguindo adiante. O barroco, ele tem uma estrutura tumultuosa. Obviamente, né? É o choque de valores, é o choque de sentimentos. Então é comum que dentro da estética barroca existe uma bagunça muito grande de sensações, de sentimentos, de pensamentos, de valores. E isso tudo é expresso nas figuras de linguagem utilizadas no período barroco. Entre elas eu destaco aqui para vocês a antítese e o paradoxo, que quase sempre estão relacionados à articulação de valores opostos. Vocês lembram o que é uma antítese e o que é um paradoxo? A antítese é colocar num poema ou num texto duas coisas que são opostas, mas sem que haja conflito entre elas. O alto do meu coração desceu ao fundo da tua alma. Entendeu? Não houve conflito. Não há conflito aí. Diferente da construção do Camões. O amor é fogo que arde sem se ver. Ferida que dói não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Tudo que ele construiu aí é paradoxal. Como é que o fogo vai arder e eu não vou ver? Como é que a ferida dói e eu não sinto? Como é que ela me desatina sem doer? Eu não entendo, entendeu? Isso é paradoxo. Isso está muito presente também na estética barroca. Eles também vão fazer muito uso da metáfora, da hipérbole e da prosopopeia. Vocês sabem que a metáfora, não preciso explicitar muito, é você usar algo para explicar outra coisa, através de uma comparação, mas é uma comparação que vai fundir aqueles dois objetos. A hipérbole é exagerar em algo, entendeu? Estou morrendo de dor. Você não está morrendo de dor, você está exagerando. Isso é uma hipérbole. Mas a prosopopeia pode causar uma dúvida. O que é a prosopopeia? É dar vida a coisas inanimadas. Animais, objetos, coisas, fenômenos da natureza. É como se a chuva falasse que cada gota que desce do céu é uma lágrima pelo amor que eu perdi. Entendeu? A chuva não tem vida, mas no meu poema eu dei vida e atitude humana a ela. O ato de chorar pelo amor que eu perdi. Não que eu tenha perdido o amor. Isso não está acontecendo. Continuando. Então, sacando a parada? A gente costuma dividir a estética barroca em duas partes: cultista e conceptista. Cultismo e conceptismo. O cultismo ele é caracterizado pelo rebuscamento da linguagem. O poeta barroco cultista, o escritor barroco cultista, ele tentava embelezar o texto dele o máximo possível, entendeu? Mesmo assim que ele tivesse que colocar tanta metáfora, tanta figura de linguagem em geral, tanto vocabulário, que quase não desse para entender o texto. O importante é que ficasse bonito, entendeu? Por isso, cultista. É o culto, é o quanto mais bem escrito, quanto melhor o vocabulário, quanto mais complexa a linguagem, melhor. Gregório de Matos, um poeta brasileiro do período barroco, ele é um adepto do cultismo. Se vocês puderem ler os textos dele, e tem muitos poemas que demonstram essa característica dele. Já o conceptismo está mais preocupado com a compreensão da ideia transmitida pelo autor. Entendeu?
pouca preocupação com a beleza do texto. Não estou dizendo que o texto não é bonito, mas preocupação com a compreensão. E não só com a compreensão, com o convencimento da pessoa que está me ouvindo. E isso é mais que verdade quando a gente fala do padre Antônio Vieira, um jesuíta que é o representante brasileiro do Barroco. Aliás, existe uma disputa entre Portugal e Brasil para ver de quem ele é, mas ele é nosso. Viveu aqui, escreveu aqui, ele é nosso. O Antônio Vieira, como não era um poeta, era um sermonista, era um pregador, ele se preocupava em tornar o texto que ele estava passando compreensível, convincente, de forma que ele arrancasse do coração de quem ouvia arrependimento. Vamos de Gregório de Matos, então. Gregório de Matos é poeta, ele recebeu um apelido carinhoso, esse baiano, de Boca de Inferno. Imaginem por quê, né? O cara conseguia incomodar todas as tribos e povos e raças do Brasil colonial, entendeu? Ele conseguia sacanear todo mundo na sua poesia. Ele era um homem que encarnava o espírito do barroco, entendeu? E a gente vê isso pelo tipo de poesia que ele fazia. Tinha poemas dele que eram de natureza lírica, voltadas para o amor, uma declaração de afeto à sua dama. Tinha poemas dele de natureza sacra, entendeu? Dedicados a Deus e a Maria, entendeu? Em que ele destila toda a sua devoção. E, gente, são belíssimos. Alguns nem dá para entender, mas são belíssimos. Mas esse mesmo cara é o cara que tinha uma poesia satírica, que avacalhava com as pessoas da sua comunidade, que denunciava o jeito corrupto e os vícios sociais da sua época. Esse mesmo cara também vai ter uma vertente erótica, que é uma putaria só. Entendeu? É o mesmo cara que faz o poema Jesus Cristo Arrependido, vai fazer o poema Pica-Flor. Entendeu? É a tensão entre o santo e o profano, entre o pecado e a castidade. O Gregório, ele consegue reunir todas as características barrocas. Mas é o tipo de coisa que vocês só vão compreender totalmente lendo os textos. Tem que ler os poemas dele. Tem que ler para experimentar. Já o Antônio Vieira, como eu havia falado, é um sermonista. Ele é um padre. Ele está preocupado em ser entendido, em propagar o evangelho. Ele leva muito a sério esses ideais aqui, ó. A missão, a catequese e a apologia da fé. Ele é caracterizado pelo seu sebastianismo. Já ouviram falar nesse termo? Existia um rei português que se perdeu em uma das guerras que Portugal se meteu. Se não me engano, foi contra os mouros. Essa guerra foi, acho que foi contra os mouros, que era o Dom Sebastião. Ele era muito jovem, entendeu? Mas ele era um rei que tinha muito apelo nacional. O povo gostava muito dele. Aí ele desapareceu nessa guerra. Ninguém viu ele morto, ninguém encontrou o corpo dele. E até hoje, muita gente ainda espera que Sebastião apareça. Detalhe, no Brasil, vocês lembram do povoado de Canudos lá? Não tem o Antônio Conselheiro? Antônio Conselheiro era um sebastianista, entendeu? Ele, ele acreditava que Dom Sebastião... a gente chama de sebastianismo, mas tem um nome mais abrangente que isso, messianismo. É a ideia de que vai vir alguém que tenha a habilidade de resolver todos os problemas sociais sozinho. Isso parece semelhante a alguma coisa que vocês já viram acontecer no Brasil? Entendeu? Essa crença num líder de carisma extraordinário, nós chamamos de messianismo. Mas no caso do Antônio Vieira, a gente fala sebastianista porque tem uma pessoa em especial na cabeça dele, que é Dom Sebastião. Dom Sebastião viria, restauraria a monarquia portuguesa e Portugal seria o centro da fé europeia, daí em diante. É isso que se passava na cabeça do Antônio Vieira. Não é muito longe do que se passa na cabeça de muitos cristãos brasileiros, entendeu? A ideia de que é possível transformar o Brasil numa nação cristã, mesmo que tenha que se atropelar
toda a diversidade étnica e religiosa do Brasil, entendeu? Para fazer do Brasil um céu na terra. Algo extremamente hipócrita, na minha opinião. Muito hipócrita mesmo. Mas isso aí não vem ao caso na nossa aula de hoje. Ele também é o cara que vai se envolver com a defesa dos indígenas. Ele era expressamente contra a escravização do índio como mão de obra. Eu não sei como ele se comportava em relação ao negro, mas em relação ao índio ele era contra, tá bom? Razão pela qual mais tarde ele foi exilado. Se não me engano, ele foi para Moçambique e lá ele terminou a vida dele. Ele é o pai da oratória, galera. Não porque ele ensinou, mas porque ele fazia muito bem. Se vocês lerem o Sermão da Sexagésima, vocês vão perceber o quanto esse cara sabia falar com as pessoas. Ele era bom de boca pra caramba, bom para falar. E, como eu já havia falado, o estilo dele, dentro do barroco, é o estilo conceptista. O barroco, ele é uma demonstração de como valores religiosos podem estar entrelaçados dentro da estética artística, entendeu? Ele é um sinal para a gente que a arte, ela nunca é inocente, entendeu? Ela pode não ser intencional, mas inocente ela nunca é, entendeu? Ela sempre vai representar um conjunto de valores de um tempo. A arte renascentista, a arte medieval, a arte barroca, a arte arcadista que a gente vai ver na próxima aula. Todas elas representam ideais. Elas nunca acontecem no acaso. Então, para compreender uma estética, é muito importante ficar de olho no seu contexto, entendeu? Naquilo que acontece no mundo no momento em que aquela estética se estabelece. Tá bom? É isso. Por hoje é só.